Vamos lá iniciar aquele direto, a ver se isto hoje se porta bem. Este telemóvel nos últimos tempos está-me a criar aqui umas surpresas. Ver se as pessoas também começam a aderir. Se a Abigail também se junta a nós. A Abigail é uma fotógrafa com um trabalho incrível. Há diversos fotógrafos cujo trabalho eu admiro, cada um com o seu cunho pessoal, e ainda bem, porque é isso que torna a nossa marca diferenciadora, não é? E a fotografia, de facto, já temos aqui a Xanda a assistir. Olá, Xanda. Mas a fotografia, como eu ia dizer, é de facto uma ferramenta que nos pode ajudar. Ah, a Abigail já aqui está. Como é que eu faço? Já aceitei aqui o pedido da Abigail, a ver se ela se junta a nós e a ver se o meu telemóvel hoje não me deixa mal. Olá! Olá, Cátia, tudo bem? Tudo bem contigo? Também tudo ótimo. Também. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada eu por teres aceito. Foi um enorme. Fiquei mesmo feliz quando aceitaste o desafio. Claro que sim. Acredito que no meio, às vezes, da agenda preenchida, nem sempre é fácil conseguir, Sim. mas conseguimos aqui uma data e ainda bem que conseguimos, fico mesmo muito contente. Porque de facto acho que é muito importante falar sobre o teu trabalho e sobre o impacto que isto tem, principalmente para quem, não é principalmente, é para quem tem um projeto na rua, não é? No mercado e se quer vender, se quer ser reconhecido pelo seu trabalho e muitas vezes começam está-me a esquecer a palavra, mas começam a não dar valor a pequenos detalhes que não são assim tão pequenos e que têm tanto peso na forma como nós nos mostramos. E agora com isto dos telemóveis e terem câmaras e selfies e não sei o quê, muitas vezes as pessoas julgam que é suficiente e claro que ajuda, é uma ferramenta ao nosso alcance, mas Uhum. não é tudo. E às vezes trabalhar, ou muitas vezes trabalhar com alguém que de facto sabe o que está a fazer faz uma diferença gigante. Então, nesse sentido, quis falar contigo, porque gosto imenso do teu trabalho, já tive a oportunidade de Obrigada. te contactar. Ainda não consegui fazer uma sessão contigo, mas é ainda. Mas está E, nos planos. exatamente, exatamente. E de facto fazer trabalho fotográfico com alguém que sabe o que está a fazer e que tem uma visão muito própria e que tem conhecimento técnico sobre o que está a fazer é uma diferença gigante. Obrigada. E Por reconhecer isso, até porque há muita gente que ainda não percebeu, não percebeu a importância da fotografia de marca pessoal. Estamos a falar de marcas pessoais, não é? Porque tu trabalhas com terapeutas, então sim, também tens aqui esse lado, mas acho que é mesmo muito importante refletirmos como é que nós queremos ser vistos, no mercado, sendo que o nosso cliente está a ser bombardeado a todo momento por pessoas que fazem o mesmo que nós, não é? sim, 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 sim. Sim, e agora eu não queria começar por aí, queria deixar mais para a frente, mas Uhum. agora com isto da inteligência artificial também há outras questões que se começam a levantar, não é? Que parece que tudo está ao alcance de falar com o chat GPT e tudo surge. A partir do momento que dominamos a ferramenta, parece que tudo facilmente surge. E de facto há muitos benefícios nisto da inteligência artificial, mas ela não substitui muita coisa mesmo.
E mesmo agora isto dos retratos que estão a começar a surgir, fazer retratos através do chat GPT e de outras ferramentas de imagem, ok, consegue-se resultados muito interessantes, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vamos E, falar um bocadinho mais à frente, se tu mas é quiseres. isso, é isso. Eu quero deixar isto mais para a frente, que é para isto também ter aqui uma fluidez. Uhum. Olha, Abigail, começamos por uma coisa simples. Quem é a Abigail antes da câmara e antes da fotografia e antes destas coisas todas que as pessoas conhecem de ti? Olha, eu considero-me uma pessoa muito observadora, assim, desde pequena que eu ficava mais calada do que falava. Então Uhum, eu habituei-me muito, até mesmo na minha família nós somos 4 irmãos. Então eu era aquela que ficava assim uhum, mais calada, mais no meu cantinho, a observar tudo o que se passava, o que é que não se passava, não me metia em confusões praticamente, ficava sempre muito no meu canto. E acabei por desenvolver assim. Olha, uhum. parou a Não tua sei. câmera. Acabei por desenvolver assim um bocadinho mais esta capacidade de observação, a capacidade de absorver também. Eu absorvo muito as energias do outro, sabes? Não de Uhum, uma forma esotérica, estou a falar de uma forma mesmo de entender o outro, de captar a beleza do outro. Eu uhum. a sério, não houve. É mesmo muito raro eu não achar uma pessoa bonita, porque eu acho que toda a gente tem a sua beleza de alguma forma, sabes? Sim, Mesmo sim, às sim. vezes eu tinha pessoas assim que diziam, ai, aquela pessoa é tão feia, assim. Mas eu consigo ver beleza nela, não percebo como é que tu não consegues ver, porque acho que foi esta capacidade de observação que fui adquirindo ao longo de tanto tempo de ter estado calada, que agora também é importante eu ter A assumido o tua meu voz. papel e a minha voz. Depois de também muito trabalho em terapia, para mim foi mesmo muito fundamental esse trabalho. Mas essa capacidade, essa sensibilidade que fui adquirindo é o que me permite também hoje trabalhar de uma forma, se calhar, diferente daquilo que se vê. Pois, pois. Sim, sim, eu concordo na íntegra, porque muito do nosso trabalho, e eu revejo-me em muitas das coisas que estás a dizer, que é o ver além do óbvio. E isto não é algo que. Não quer dizer que quem não o faça não consiga trabalhar, mas é uma característica que às vezes nós adquirimos de forma muito natural ao longo da vida. E eu também sou muito observadora, portanto, daí eu estar a dizer que revejo-me muito nestas palavras. E durante muitos anos eu também era muito, muito calada, muito reservada. Mas isto tem os seus benefícios, porque faz-nos ler e ver além do óbvio, faz-nos ler coisas que a maioria das pessoas se calhar não vê, faz-nos ter uma sensibilidade para detalhes e para pormenores, que não são pormenores, como se costuma dizer, são por maiores, não é? E que são o que estão na base muito daquilo que nós somos, que nos caracteriza e que nos destaca. E depois é isso que também faz com que nós tenhamos as capacidades que temos a fazer o que fazemos. No teu Sim, caso, a fotografia, no meu caso, o design gráfico e digital. sim. Com qualquer coisa que nós nos proponhamos a trabalhar, vai ser assim, não é? Nós temos estas soft skills, que Exatamente, acaba por ser algo às vezes inato ou adquirido ao longo da nossa vida, né? E depois também já tem assim tantas variantes que acaba por ser. Mas cada exatamente, pessoa tem as suas skills e essas são as nossas, né? Que nos exatamente, caracterizam. exatamente, exatamente. E as pessoas que se identificam com a nossa visão e que percebem realmente o valor desta nossa capacidade de conseguir ver além daquilo que é o mais só estético ou o mais belo, Exato. né? Porque nós trabalhamos com isso, nós trabalhamos com estética, mas não é só sobre isso. Não, de todo, de todo. E Ainda ainda bem que esta estás a manhã, falar disso. ainda esta manhã tive uma reunião com uma cliente que ela é design de interiores, e é arquiteta. Ela está, pronto, o negócio dela é mesmo a trabalhar com projetos Uhum. e nós estávamos a pensar no público, não é? Porque eu faço toda esta análise com o cliente de quem é o público, do objetivo da sessão, e estávamos a pensar no público. E eu disse, olha, realmente o teu público é um público que está
que sonha com uma casa ideal, não é? Com aquela estética X que viu se calhar no Pinterest ou viu no Instagram de alguma pessoa que segue, mas depois, lá está, ela é um pouco assim como nós também. Então ela é assim. Mas para mim é os detalhes. Para mim o que importa é que também, além de tudo isso, a pessoa consiga viver na sua casa de forma satisfeita, que aquilo seja funcional para o dia a dia dela, ou seja, que seja estratégico também, não é? Uhum. Que cumpra uma outra função, que não é só estética. E ela disse-me exatamente isso, que escolheu-me exatamente porque também vê que eu sou assim no meu trabalho. E Uhum. que até tinha estado a ver outros fotógrafos para. Isto não é para me gabar, isto é só para Não, mostrarmos não, aqui não, a é a diferença. realidade. É isto que nos Sim, distingue. Também existem imensos designers, também existem imensos designers de interiores. exatamente. E o que é que nos distingue? São estes detalhes, é a forma como nós nos conectamos. Uhum. Por isso não é estás-te a gabar, estás a Não, falar é muito bem, sem sim. dúvida. Não, e até mesmo do ponto de perspectiva dela, entendes? Porque é muito interessante nós vermos que o nosso cliente também observa isso quando é bem comunicado, através da nossa, não só visualmente, mas também, ah, pronto, através da copy, do design que nós utilizamos, do layout. Então, o que ela estava a dizer é que teve a ver outros fotógrafos e que reparou que realmente havia fotografias muito bonitas esteticamente, só que depois não havia atenção aos detalhes, ou seja, certas coisas que estavam ali um bocadinho fora dos enquadramentos, por exemplo, ela que é uma pessoa que trabalha com design de interiores Tem esta ainda sensibilidade. mais, não é? Tem atenção a esses detalhes e depois também serem fotografias que realmente não comunicavam nada, eram vazias no seu conteúdo. Era E quase. achei muito interessante porque, pronto, não somos só nós que vemos isso, Exatamente. também o nosso Exatamente. cliente também observa isso. Exatamente. Exatamente. É muito interessante e é engraçado estás a partilhar porque sem dúvida é uma das coisas que eu sinto no teu trabalho, que é tu não te limitas a fotografar e a fazer uma coisa que é agradável à vista. Nós olhamos para as fotografias e parece que já estamos a sentir a energia de cada uma das pessoas que tu fotografas. Ai, que lindo. E tu acabaste de dizer isto por a própria pessoa com quem tu acabaste de falar, que é as pessoas conectam-se com o teu trabalho por isto. E tu tens esta capacidade e nem todos os fotógrafos. E lá está, uma vez mais, não é uma questão de estarmos a falar do trabalho dos outros, estarmos a menosprezar o trabalho dos outros. Porque eles com certeza têm outras características que tu não tens, que há quem se ligue por aí e está tudo bem, há espaço para toda a gente. Mas de facto há fotografias ou há trabalhos fotográficos que, a meu ver, não me dizem nada. Estão bem fotografados, estão bem enquadrados, mas não me dizem nada. Não, eu olho para a fotografia e é só uma fotografia, não passa disso. Uhum. E é muito interessante porque isto acaba por ir ao encontro aqui de algumas pontos que eu também queria falar, que é a sensibilidade, o como é que isto sai de forma tão natural, sem esforço, como é que, o que é que te move enquanto fotógrafo, estas coisas todas, mas de alguma forma também já foste respondendo a isto. Tem a ver Sim. com o teu próprio crescimento, não é? Porque nós não somos uma coisa em que estudamos, está ao curso tirado e pronto, não. É também É a só parte Abigail técnica pessoa, mesmo. não é? É a Abigail, é a Cátia pessoa, é o que nós somos antes daquilo que fazemos no mercado. E é isso também que trabalho, e tu também, certamente, que também trabalho muito na marca pessoal da minha cliente, é conhecer a pessoa que está à minha frente, porque não me interessa nada fotografar uma pessoa e dizer assim, olha, pronto, traz o teu computador, traz o teu telemóvel e no dia encontramos-nos às X horas. Sim, sem dúvida. Para mim é obrigatória a reunião estratégica, já considerei, não é? No início, quando eu não, ainda estava a testar o serviço, já considerei retirar e a partir do momento que eu percebi que era mesmo indispensável, não ter, e mesmo que eu já tive uma cliente que me pediu para não termos a reunião, não sei por que motivo, e eu disse, olha, pronto, lamento mesmo, é um dos passos fundamentais da sessão e não vai mesmo dar. Portanto, depois ela fez e compreendeu, mas isto no caso é mesmo um passo obrigatório para trabalharem comigo. Porque Não, eu quero mesmo conhecer a Kátia que está à minha frente
e que vou fotografar, e no próprio dia existe também esse espaço para conversa, porque como é que tu vais transmitir qualquer sensação ou conexão, sendo que a pessoa nem provavelmente vai estar nervosa, porque é natural, isso é completamente normal mesmo. Uhum. A pessoa já vai estar nervosa, já vai estar com algumas inseguranças, porque toda a gente tem inseguranças com o seu próprio corpo, não é? Estamos a falar de imagem, não podemos descurar essa questão. E depois, se a pessoa não está ali confortável com a própria pessoa que está a fotografar, como é que se vai desinibir mostrar quem realmente é? Não, não dá. Tal e qual, tal e qual. Sim, é engraçado que eu tenho o mesmo método. Eu também, durante algum tempo, eu fazia trabalho de design, de género, se alguém me pedisse um logótipo ou se me pedisse algo mais gráfico, mas isolado, ok, eu dizia o valor, trabalhava e pronto. Mas à medida que foi caminhando, e lá está o que tu dizes, a gente também vai analisando e vai percebendo o que é que funciona. E eu fui começando a perceber que epá, eu não consigo trabalhar sem antes conhecer a pessoa, sem antes definir uma estratégia com ela, perceber para onde é que ela quer ir, o que é que ela quer alcançar, fazer uma data de perguntas e conectar-me com a pessoa, porque se eu não me conecto com a pessoa, eu não vou conseguir traduzir aquilo que ela pretende traduzir. E o nosso trabalho não é só uma questão dela pagar aquilo que nós fazemos e está feito. Não, é ela sair dali e, no teu caso, as imagens falarem antes da pessoa abrir a boca ou dizer o que quer que seja. No meu caso, o design é a mesma coisa, porque acaba por estar interligado, não é? Que é a pessoa tem uma identidade, a identidade fala pela pessoa antes de qualquer cliente ter contacto com. E conecta-se. Por exemplo, a minha terapeuta, eu não a conhecia, a minha psicóloga, e eu não a conhecia, nem me foi referenciada por ninguém. Foi porque Uhum. eu de alguma forma descobria na internet Ok. e, e, e conectei-me com ela pelos textos, pelas imagens, pela forma como ela estava apresentada e a coerência com que ela se apresentava. E antes de haver uma palavra pessoal com ela, de alguma forma eu conectei-me. Porquê que eu me conectei? Porque as pessoas com quem ela está a trabalhar estão a trabalhar bem. As Uhum. pessoas com quem ela fez a fotografia, as pessoas com quem ela fez o site, as pessoas com quem ela fez todo este trabalho de identidade de marca estão a trabalhar bem. Eu consigo conectar-me com ela, portanto, é exatamente como eu também trabalho e como tu trabalhas, e por isso é que os resultados são os resultados que são, porque é o que tu dizes, senão não há conexão, não há coisas que ficam pelo caminho, e depois isto tudo projeta-se nos resultados. E depois, claro, venha quem vier, é aqui que também se diferencia porque é que os nossos orçamentos são os orçamentos que são, porque muitas vezes as pessoas perguntam, se calhar é, não sei, pronto, também estou a entrar aqui por um caminho mas acho também importante falar disto, que é, às vezes as pessoas, por exemplo, no meu caso, às vezes a gente apresenta um valor e vem-me dizer, mas eu já encontrei quem pedisse menos dinheiro. Está bem, mas como é que vais ser acompanhada? Que resultado é que vais ter? Que resultado é que vais alcançar? E há uma data de questões que se levantam, e a partir do momento que estas questões começam a ser respondidas, a pessoa começa a ganhar clareza do porquê dos nossos valores. E não se trata de sermos os mais caros do mercado, mas é aqui que também nos diferencia, porque há um acompanhamento diferente. E há coisas que é caso para dizer, não é palpável, mas é nos pormenores que tu sentes a diferença. E este acompanhamento que muitas vezes não se sente em outros fotógrafos, em outros designers, em outros marketeers, em outros profissionais que, que te dão uma segurança gigante e é o que faz com que as pessoas, quando fazem sessões fotográficas contigo, se sentem confortáveis à frente da câmara, e se sentem super em casa, não é? Sim. Mas eu, por acaso, imagina, sim, já tive clientes a dizerem que essa questão do valor, não é? Que é um bocadinho fora de fora um bocadinho daquilo que eles podem pagar no momento, mas também já tive clientes que tiveram meses a juntar dinheiro para fazer sessão comigo, já tive clientes que fizeram a sessão com uma outra pessoa, perceberam que aquilo não resultou assim tão bem. Ok, vou ter mesmo de investir numa coisa que tem pés e cabeça. Hum, pronto, ou seja, eu também de certa forma, eu entendo o caminho do meu cliente, porque ele está a testar e Claro, às vezes o caminho
que é o mais de mais investimento, não é o mais atrativo, não é? Então ele se calhar vai experimentar outras coisas antes e está tudo bem. E Por está mim tudo está bem, tudo bem. exatamente. Exatamente. Sim, está tudo bem porque eu sei que as pessoas, hoje em dia, eu sei que mesmo essas pessoas que não podem, às vezes, às tantas, pagar, não é? Pelo meu serviço, elas reconhecem o valor que ele tem, mesmo que não consigam. Uhum. Mas eu estou super tranquila em relação a isso, porque Exato. eu também sei o quanto eu estudo para estar para fazer aquilo que eu faço, quanto eu me dedico a cada cliente. Portanto, eu também não posso baixar o meu valor para poder servir aquela pessoa, senão também estaria a desonrar-me a mim própria em prol do outro. Claro que sim, claro que sim. É uma junção de duas coisas, é isso, é uma questão de valorizar aquilo que nós somos e aquilo que as nossas competências e a nossa entrega e o nosso estudo, mas também valorizar o quanto nós acompanhamos a pessoa que confiou em nós para fazer este trabalho. E sim, tu disseste agora uma coisa que é mesmo, é importante também esclarecer, que é independentemente de tudo aquilo que eu disse, eu também reconheço que às vezes é uma questão de percurso, às vezes a pessoa não está no momento de dar o passo e está tudo bem, e está tudo bem. Eu já tive várias pessoas já tive algumas pessoas que também querem trabalhar comigo e quando eu apresento o orçamento, a pessoa, olha, não estava a contar, neste momento não me é possível avançar. E eu digo abertamente, olha, está tudo bem, olha, se quiseres ir trabalhar com outro designer, estás à vontade, eu não vou ficar magoada, não vou ficar ofendida. Uh, Se sentes que queres trabalhar comigo, quando for o teu momento, eu Uhum. estarei aqui, falamos novamente e avançamos. E tenho algumas pessoas que estão, lá está o que tu estás a dizer, a organizar condições para poder trabalhar comigo, porque já deixaram, já ficaram bem claras que, pá, de alguma forma se conectaram com a minha forma de trabalhar, com a minha forma de, de estar com a pessoa, não é? E de ir muito mais Uhum. além do que só fazer um logótipo, só arranjar uma paleta de cores. E é estas coisas que faz com que as pessoas, de alguma forma, tenham sempre o nosso nome lá na cabeça e organizem as condições para voltar, porque sentem que é um valor. Não é gastar dinheiro, é investir na sua marca na sua marca e no seu trabalho, não é? Sim, E é completamente diferente quando mudamos os termos e começamos a perceber a diferença da nomenclatura, digamos. Sim, sim, sem dúvida. E há bocadinho estavas a falar que a fotografia fala um bocadinho antes da pessoa falar, ou seja, a fotografia fala antes da pessoa falar, ou seja, antes de sim, abrir a boca, não é? Já sim, comunica algo, porque tudo comunica, não é? Então a sim. fotografia tem esse poder. Mas eu acho que, além disso, também complementando aquilo que tu disseste, eu acho que a fotografia não deve só fazer isso, não deve só falar pelo cliente, mas ela deve acompanhar aquilo que o cliente diz, ou seja, ser coincidente, ser coerente. Haver coerência, Ser sim. coerente com aquilo que o cliente, que a pessoa, não é? No caso, se fosse a Kátia ia utilizar uma linguagem que acompanhasse a fotografia, ia acompanhar uma identidade visual, não é? Num todo, estou a falar, além da fotografia, que seja coerente com aquilo que a tua marca efetivamente é. E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes nós, lá está, às vezes vemos fotógrafos que se focam muito no empoderamento e está tudo bem, não tenho nada contra, mas só isso não é suficiente porque depois, às tantas, a copy daquela pessoa, ou a forma, o tom de voz que aquela pessoa tem, não é, Não está alinhado. não é poderoso. Sim, 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 Então, sim. uma coisa não está a ser coerente com a outra. Sim, E sim. isso eu utilizei a palavra poder, mas podia ter utilizado qualquer uma outra. Sim, sim, isto até me faz recordar um bocadinho aquelas situações das pessoas se prepararem esteticamente para uma sessão fotográfica e chegarem lá e fazer uma sessão fotográfica que depois, no dia a dia, a pessoa não se veste assim, não se arranja assim, não fala assim.
não é? E é isso que estás a falar, que é esta Sim. falta de coerência, e lá está, é tudo isto que é trabalhado na sessão estratégica, porque a sessão estratégica não é só simplesmente ver objetivos, é qual é a coerência que tu queres manter, o que é que Uhum. tu queres transmitir, que tipo de pessoas é que tu queres atrair, que tipo de público. E isto tudo tem que estar alinhado. E se não há clareza em todos estes pontos desde o início, tu começas a andar às curvas. E se tu começas a andar às curvas, as pessoas começam a ficar confusas e começas a perder pessoas pelo caminho porque as pessoas não percebem para onde é que tu queres ir, quem és tu. E tudo isto é traduzível através da imagem, seja fotografia, seja através de imagem gráfica da identidade de marca, o tom de voz, por exemplo, as pessoas irem para as redes sociais ou para outros meios em que tem que se mostrar, não é? E estão com um tom de voz e com todo um discurso que tem muito cuidado na forma como falam, mas depois dentro do espaço terapêutico, no meu caso puxando a brasa à sardinha dos terapeutas, não é? Em que não é essa a forma como as pessoas lidam com o seu cliente, com o seu paciente, não é? Então tem que Uhum. haver esta coerência. Tem que haver esta coerência no todo e sem dúvida que me faz sentido aquilo que estás a dizer de não é só fazer uma sessão fotográfica para uma única situação, mas é para todo um sempre, se é que existe um sempre, não é? Mas durante um período em que estas fotografias te vão acompanhar e tem que haver uma coerência dos vários contextos em que essa fotografia vai ser usada. Sim. E utilizaste aqui um termo que disseste sempre, mas uma marca evolui, uma marca é viva, não é? E tem movimento, portanto, enquanto ela estiver em evolução, é importante tanto a identidade visual num todo, fotografia, design, tudo, estar em coerência com essa evolução, Sim, porque eventualmente pode já não fazer sentido aquilo que fizemos há 3, 5 anos atrás, não é? exatamente. Na fotografia ainda mais. Eu acho que mais recorrência existe, mas no teu trabalho também. Existe porque lá está, e nós vemos isso na natureza, tudo é movimento, não é? As coisas evoluem, existem as quatro estações do ano. Porquê? Porque é preciso aproveitar. Se até há árvores que andam. Exatamente, é preciso haver este movimento, as coisas são feitas de Uhum. movimento. E eu gosto muito de me pegar na natureza como exemplo, porque eu acho que a natureza de facto é um bom exemplo para muito, para tudo da vida humana. E às vezes as pessoas assumem tudo como estático. Eu vou fazer agora uma sessão fotográfica e pronto, e chega para o resto. Não, eu vou agora fazer um logótipo e chega para o resto. Não. Aquilo que tu fazes hoje de hoje à amanhã já não faz sentido, porque tu já és uma pessoa diferente, com experiências diferentes, com mais conhecimento, com mais experiência de trabalho, com mais projeção no mercado. Eventualmente o teu público-alvo, entretanto, já se mudou um bocadinho, porque há um conjunto de características que já não te faz sentido, já estás a direcionar. Nós estamos numa escada, estamos a subir. A dada altura já estamos num degrau em que não faz sentido comunicar com um determinado público-alvo. Fez naquela fase. Portanto, tudo isto tem que se adaptar, a identidade tem que se ir adaptando, a fotografia tem que se ir adaptando, e nada é estático, nada é para hoje e para sempre. E nós próprios também vamos mudando os nossos serviços, vamos criando outros, tendo ideias, ideias de algum tipo de campanha que queiramos ter na nossa marca. Portanto, é sempre, exige essa evolução e mostrar essa evolução. Porque acho que lá está, mais uma vez, pegando aqui no exemplo das clientes, que também é o que eu consigo acompanhar melhor, e o meu próprio exemplo, porque também trabalho a minha marca pessoal, às vezes nós esquecemos de mostrar isso. Ou seja, estamos no offline, estamos a evoluir, mas depois parece que temos alguma resistência em mostrar-nos. Isto depois pode ser, de certa forma, pode ser também tocar no ponto da exposição, não é? Porque exige aqui confrontar-nos com a nossa própria imagem, com a nossa própria voz, ser julgadas. Sim, sim. E nós mulheres, principalmente, temos muitas feridas emocionais relacionadas a isso.
Pronto, e portanto, Sim, sim, hum, mas estás a tocar muito em pontos muito interessantes, porque eu vejo isto, e se calhar agora vou entrar aqui por, é caso para dizer, terrenos pantanosos, mas principalmente quem está na área das terapias, não só, mas também, às vezes sentem-se de alguma forma iluminados, que é, eu sou terapeuta, não preciso de evoluir, não preciso de, já tenho as ferramentas na minha posse. E hum, não, nós temos que estar sempre, porque é o que tu dizes, temos muitas feridas emocionais, temos muitos desafios que vêm da nossa chamada criança interior, não é? De pequenas coisas que pá, marcaram-nos para a vida, de pequenos desafios que nós vamos encontrando e que muitas vezes nem temos noção de onde é que eles vêm. E nós não temos a capacidade de perceber isso aos 20 anos, como temos a capacidade de perceber quando já temos 30 ou 40. uhum. Um, e, e depois há outras coisas que nós achamos que já tratamos, mas depois mais tarde paramos com uma situação e percebemos que afinal ainda temos que tratar melhor aquilo que não está assim tão bem limado. E isto é tudo uma evolução, é todo um crescimento. E E a obviamente exposição toca em muitas. A exposição aqui no, nas redes sociais toca em muitas feridas que nós temos. muitas mesmo, muitas Do nosso mesmo. ego, principalmente. Sim. Sim. E é engraçado. Isto, só este tema já teria aqui muito por onde explorar. Pois, Ah, depois de tinha, já me estou a lembrar aqui de várias coisas. mas é muito interessante estarmos a tocar nisto, porque lá está, isto sublinha ainda mais o trabalho que nós fazemos, que é o nosso trabalho não se limita a eu estar em frente ao computador a fazer cliques e a fazer um logótipo e é uma paleta de cores, assim como tu não se limita a estar num estúdio ou num espaço escolhido com o cliente, que eu sei que no teu caso fazes isso muitas vezes, vais para cafés e outros sítios fora da caixa, e clicar na câmara e está a fotografia. Não, tudo isto é tido em conta e é nós percebermos quem é a pessoa, quem é a história, quem são estes pormenores. É uma pessoa que evolui, que tem fragilidades, de que forma é que nós podemos lidar aqui com estas fragilidades, de forma é que podemos, queres assumir essas fragilidades, essa vulnerabilidade, não queres, estas coisas todas. E às vezes não passa por palavras e discursos, é o nós estarmos a observar e a percebermos as coisas nas entrelinhas. E por isso é que é tão importante a tal reunião estratégica que tu e eu temos e que não se limita, no meu caso, não se limita a uma, é também um acompanhamento que acredito que tu também faças. Sim, Mas o pronto, cliente tem sempre o acompanhamento via WhatsApp ou e-mail comigo e pode sim, sempre tirar dúvidas. sim, É só mais ali aquela reunião, um ponto de partida para a nossa sessão. sim. Oh, Miguel, diz-me uma coisa, que é uma pergunta que eu tenho, embora eu já saiba a Uhum. resposta e de alguma forma tu já respondeste, mas queria assim uma resposta mais concreta, principalmente para Uhum. quem tem medo de estar à frente de uma câmara e aquele velha frase, mas eu não tenho jeito para fotografia, eu não sou nada fotogénica, não sou nada. Ah, Não sim. sei. O que é que tens a dizer sobre isto? Eu antes queria perguntar se há alguém aqui que se identifica com esta frase. Eu acho que não estou a ver os comentários, porque não me está a aparecer nada aqui. Mas, Assim, a mim está-me a aparecer só duas pessoas, mas eu não sei, já aconteceu com convidados meus anteriores que não apareceu direto nos dois perfis. pois, a mim Mas já não não está a me ver os aparece. comentários, não está a ver grande Não interação é que com não me quem. aparece sequer, entendes? Ok, ok, é estranho. Então eu não sei se alguém responder aqui a Pronto. Se dizer alguém que disser se identifica eu com este tipo de insegurança, mas pronto, de qualquer das formas, respondendo à tua pergunta, eu acho que é mesmo importante tu confiar, só eu que estou por aqui, diz a Sandra. sim. Pronto, então faço-te a pergunta a ti. Se tu te identificas, se tu sentes isso, que sentes algum tipo de insegurança, ou aqueles pensamentos que vêm de que eu não sou nada fotogénica, ou eu não tenho nada de jeito para isto, eu vejo as tuas clientes são todas tão lindas, eu não vou ser nada assim. E eu fico. É que elas disseram todas o mesmo também. Pois. Olá, Mariana. A Mariana é a minha cliente, fez agora a brand session há pouco Sim. tempo.
Sim. Eu estive a falar com ela ontem. Estive a falar com ela ontem e gostei imenso de a conhecer. Tem um trabalho muito interessante. E também é uma pessoa Ah, com quem vou fazer uma live. a sério? Ai, Vou, uau, vou. que bom. Mariana, se estás aqui, podes dar o teu testemunho, se tu quiseres partilhar, obviamente. Se tu também sentias que não ias ser fotogénica na fotografia, no dia da sessão, não tenho problema com a minha imagem. Olha, que bom. Há pessoas que não têm, ainda bem, Ainda bem, sim, 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 sim. Sim, ainda bem. É raro, mas acontece. sim. Há pessoas que têm. Eu vou esperar se a Mariana vai dizer alguma coisa em relação à brand session dela, os medos, né, que ela tinha antes e depois como é que efetivamente foi. Como é que se superou? Sim, Olha, mas então eu acho que ela. é muito. Diz. É que apareceu-me agora os comentários, por isso se calhar era mesmo porque ninguém estava a escrever. É, ninguém estava assim. Mas entretanto ela é capaz de responder. Ou esperemos que ela partilhe aqui. Já ultrapassei isso há muitos anos, pois. A idade Às é o vezes, oposto. Mariana está a exato. pedir um segundo. Já Não, ia só não é. fazer uma pequena partilha aqui, porque é muito interessante. Porque eu sou designer, mas eu também sou terapeuta do som. Ok. Sound healing. E quando eu iniciei o meu projeto há 3 anos, lá está, na altura eu senti a necessidade de fazer uma sessão fotográfica. E fiz com uma fotógrafa que eu conheci de Lisboa, com quem eu gosto muito do trabalho. Ela, entretanto, já está um bocado afastada da parte da fotografia, foi-se dedicando mais à parte de vídeo. E, entretanto, nem sei muito bem se ela continua a fazer este trabalho. Mas pronto, na altura eu fiz É da fotografia. Smile Stories. Quem? Desculpa. É da Smile Stories. Não. Não, ela é Ana Marta. Ana Marta. Então não conheço. Não. Apesar que É, estamos a falar ela de uma outra. estava muito ligada, agora acho que está assim um bocadinho mais afastada, mas estava muito ligada a retiros holísticos e este tipo de Ok. terapias mais. Mas ela estava mais localizada na zona de Lisboa e assim. Agora está no Porto, mas na altura estava em Lisboa. Pronto, e eu gosto imenso da forma como ela também fotografa, também tem uma sensibilidade muito grande e na altura eu pedi-lhe para fazer a sessão fotográfica com ela sobre o meu trabalho de terapias do som e fomos para o meio da natureza, na altura foi a Serra da Arouca que eu escolhi e foi muito interessante porque eu gosto muito de fotografia, no sentido de estar a fotografar e de captar momentos, mas é completamente diferente sermos nós a sermos fotografados, estarmos na frente da câmera. Então eu não me sentia nada confortável, para mim foi um desafio. Mas foi muito interessante porque depois daquela sessão, lá está, ela conseguiu deixar-me tão à vontade, tão confortável, que depois daquela sessão foi o que eu precisei para desbloquear o meu medo e o meu receio em frente às câmaras. A partir daí estou super confortável e comecei a perceber que é só uma maquininha à nossa frente e está tudo bem. E foi muito engraçado como é que uma sessão fotográfica consegue ter este poder. Não estou a dizer que vai acontecer com toda a gente, mas acredito que tenha esse poder, principalmente com a pessoa com quem estás a fotografar, porque também teve muita importância ser ela, e não é? E o trabalho que ela fez para que eu ficasse esse conforto. Pronto, isto é só uma partilha, porque de facto há muita gente que às vezes tem este medo de mas eu não tenho jeito para estar em frente às câmaras, não gosto nada disso e não sei o quê. São desafios que são transversais a muita gente, não é isolado de uma única pessoa. E, Não, não. Isso a grande parte dos clientes diz. Portanto, eu diria até 90% que se identifica, que chega à reunião, lá está, porque é muito importante a reunião exatamente para isso, não é? Até mesmo para mostrar esse tipo de vulnerabilidade. Acho que é totalmente natural. E pronto, eu queria ler aqui o comentário da também. Mariana. Sobre a brand session com a Avi, adorei a experiência, senti que estava tudo extremamente bem estruturado e senti que talvez não conseguisse relaxar. No início, não é? Ela sentia que talvez não Depois ia começamos conseguir. a ficar confortáveis. Depois começamos a ficar confortáveis e a coisa flui, não é? E então sendo com um fotógrafo, uma fotógrafa com quem estamos à vontade, que se cria essa vontade e essa conexão, A mas a experiência experiência foi foi super super positiva. positiva.
e senti-me mesmo muito bem com a Abi, como não. Obrigada, Mariana, pela Obrigada, conversa. Mariana, mesmo, Sim, mesmo muito obrigada. sim, sim. E tem sido esse feedback exatamente porque correu maravilhosamente bem e o resultado deu expectativas. Querido, Foi. obrigada mesmo. Foi um trabalho em conjunto, porque eu também isto friso e é mesmo verdade, porque o empenho também do cliente em estar na sessão com tudo pronto, não é? Porque eu posso orientar em tudo Uhum, naquilo que eu posso, não é? Mas claro. depois o empenho do cliente, e no caso da Mariana, ela se ter empenhado, ter estruturar também da parte dela tudo o que havia para estruturar, ter-me enviado as fotografias da roupa, etc. Então, tudo isto é muito importante para o resultado final. Não é só o meu lado, porque se eu trabalhar sozinha, estou ali. É mesmo uma cocriação. Exatamente, exatamente. Eu também sinto isso no design, que é há partes que lá está, é nosso porque nós é que temos conhecimento técnico, mas o resultado final é uma cocriação, não é só de uma parte, não é só nosso, do nosso lado, porque do outro lado, se a pessoa não entrega a parte que lhe cabe a ela, porque acima de tudo é sobre ela, não é? Uhum, O resultado final fica muito aquém do que é possível. sim. Eu concordo na íntegra que é cocriação, ou pelo menos é a forma como eu também trabalho, e é engraçado isto. No próprio dia, eu vou também mostrando as imagens que estão a ser feitas, a não ser que a cliente diga, ai, não quero mesmo ver, porque isso ainda me deixa um bocado mais nervosa, mas isso é muito raro. Normalmente as pessoas, ok, tudo bem, vai ter de sair para Obrigada, ela ver. Maria. Obrigada, Mariana. Mas imagina, acho que é mesmo importante fazer este trabalho de ter o feedback do cliente na hora, não é? Para ti é Claro, diferente, porque é um trabalho que tu vais fazendo isoladamente, depois vais mostrando ao cliente os resultados e há sempre espaço para ali fazer pequenas alterações. No meu caso, é aquele momento, e esse momento deve ser de partilha e de feedback com o cliente. Eu vou sempre mostrando, vamos sempre alterando alguma coisa olha, o que é que tu achas de fazermos assim? Há sempre espaço para intuição também, que é muito importante, que eu às vezes também sinto que talvez seja uma das questões que outros fotógrafos não tenham, ou seja, querem fazer tanto by the book que acabam por não permitir que a criatividade do momento, eu confio muito, porque eu quando estruturo tudo, não é, com a cliente e através do WhatsApp e todo o acompanhamento que vamos tendo até ao próprio dia, eu confio muito naquilo que vai ser feito. Eu não sei como é que vai ser. Se tu perguntas-me, tu sabes visualmente como é que vai ser? Não, eu não não, sei. Eu sei. até estar ali, não sei. Mas eu confio muito porque, além de já ter tudo estruturado, eu sei que conheço o meu cliente, sei que estamos à vontade para falar o que quer que seja, não é? Existe esse espaço de partilha e de, tanto às vezes a minha vulnerabilidade também, porque existe às vezes momentos em que eu não estou bem, por exemplo, não é? Já tive uma situação que eu fui assediada logo antes de ter ido para a sessão Ok. e aquilo deixou-me de rastros, não é? Porque eu estava Claro. completamente estava mesmo, pronto, não conseguia reagir quase. E aquilo, ou seja, se eu tivesse mantido ali uma capa, não é? Como é que aquilo me teria deixado durante, até mesmo para a minha cliente, como é que poderia ter tudo corrido? Não sei. Mas houve espaço para essa partilha e para conversarmos abertamente sobre o que tinha se passado, e houve também compreensão. Ou seja, existe uma relação aqui que é criada e que eu orgulho muito disso. Eu sei que se calhar há fotógrafos que não querem manter essa relação com a cliente, mas para mim é mesmo muito importante nós criarmos uma relação, não é de amizade, é uma relação próxima, entendes? Exatamente. Porque Exatamente. existe muita vulnerabilidade, mesmo para quem está super ok com a sua imagem, são outras questões que têm de ser faladas aqui no próprio dia também. Eu acho que muito essa questão que tu estavas a falar de qual foi a tua pergunta? Recorda-me, por favor. Ah, Era o que é que eu
o que é que eu achava que era importante para quem está a aparecer. Se É as isso. pessoas, se as pessoas são fotogénicas ou não, isso foi por onde a gente começou, mas depois a Uhum. coisa foi fluindo. Foi fluindo para aqui no sentido de que também estamos a falar da cocriação, um, e acabou por fluir neste sentido de que Sim, sim, sim. o ser fotogénico também é consequência de deixarmos à vontade e de haver este espaço de Sim, vulnerabilidade para os dois lados e de sermos humanos acima de tudo isto. sim. Exato. Eu, para mim, tenho uma abordagem mais próxima, mais humana. Não é tanto, vamos fazer assim porque para ti eu sei que é melhor. E é assim. E Pois, tu não te faço. Opa, há pessoas que se identificam com essa completamente. abordagem e eu respeito, mas eu não tenho, não me identifico, não é isso que eu procuro. Porque eu acho que tudo tem de ser criado em harmonia, não é? Não é só o que eu digo e imponho. Claro, claro. E acho que nós que temos negócios temos de fazer isso, pronto, a minha perspectiva. Eh, Acho que temos de sempre filtrar a informação que vamos recebendo, porque a verdade é que nós temos a opinião de A que temos de fazer assim, e a opinião de B que temos de fazer de outra forma. E se nós não filtrarmos e não tivermos uma opinião própria, nós acabamos por ficar muito baralhados Sim, 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 sim. em muita coisa. Sim, 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 sim. Acabamos por ser influenciados e às vezes até cometer, partir para determinados comportamentos e formas de estar que até nem são as nossas, porque estamos a ser influenciados por essas opiniões e lá está, as Sim, tais curvas que depois as pessoas que nos veem ficam confusas, então afinal o que é que vem daqui? Quem é esta pessoa? sim. Sim, E acabamos por perder a nossa identidade, sim, também. sim, Mas sim. eu acho que isso é um caminho sinuoso. O caminho do empreendedor ou da empreendedora é um caminho sinuoso porque em algum momento nós também temos de ir ali ao extremo para perceber o que é que não funciona. Exatamente. Por isso é que eu não me preocupo muito com, assim, claro, eu gostava, o mundo ideal era que eu fotografasse todas as empreendedoras e nem era era mesmo porque eu gostava de ver, sentir a verdadeira essência das pessoas no mundo, sabes? Mas eu não me preocupo muito com isso exatamente por causa disso, porque às vezes as pessoas têm que se perder um bocadinho para se encontrarem. E isto já me aconteceu comigo, portanto eu nunca iria julgar uma outra pessoa por fazer o mesmo. Sem dúvida alguma. Tu agora tocaste num ponto muito importante, também concordo. Estás aí? Temos que nos escolher para nos encontrarmos. Estava a receber uma chamada e isto Ok, cortou-me. ok, ok. Um, eu gostei muito do que tu acabaste de dizer, de às vezes temos que nos perder para nos encontrarmos. E obviamente quando isso acontece não é nada fácil, não é, mas é importante para o nosso caminho. É muito importante e achei mesmo muito interessante estar a partilhar isso, um, porque às vezes é muito mais fácil, ou as pessoas acham que é mais fácil a gente fugir e ir só para as coisas que são mais um, que nos dão prazer e que nos dão alegria e fugir das coisas que nos magoam e que nos põem abaixo, não é? Que nos tiram o tapete do Sim, chão, dos pés. E é muito importante passar por estes caminhos todos e não pôr para debaixo do tapete aquilo que não queremos ver. Porque senão, a dada altura, o tapete começa a ficar tão grande que a gente já não consegue passar para o outro lado, porque temos ali um muro, não há um tapete, não é? Uh, eu e, gosto muito das tuas analogias. eu sou muito de imagem, sou muito de criar Da analogias. imagem mental, exato, É, é, faz sentido. é, Mas eu acho que é, também existe uma tendência, principalmente nestas lives, nos podcasts, existe muito uma tendência para mostrar, ai não, porque é tudo bonito e porque é tudo perfeito. perfeito. Mas eu, sinceramente, já desisti de tentar ser perfeita, porque eu não sou. E eu tinha muito medo de errar antes, sabes? E principalmente É, errar à frente dos outros.
Também E ainda tenho, eu ainda vou continuar sim, a trabalhar nesta característica, que é uma ferida, não é? Que tem, claro. mas que estou bem melhor e evolui muito a nível, nesse sentido. E eu não. É verdade, eu já passei por lá, eu já me perdi e já me encontrei de novo, outras vezes, e acho que é muito importante nós falarmos isto para outras pessoas, porque às vezes as outras pessoas acham que estão sozinhas nesse caminho. Sim, sim, sim. E não estão. E não estão. Ainda ontem eu falava, fiz uma partilha no LinkedIn, que é possível que traga essa partilha aqui também para o Facebook e Instagram. Uhum. Exatamente isso, de vivermos num mundo de perfeccionismos em que está tudo muito lapidado, empresários que não têm dias menos bons, empresários em que vivem numa vida perfeita, é tudo feliz, é tudo bonito, só mostram os sucessos e as vitórias, não mostram os dias em que abrem o frigorífico e não têm comida para lá por dentro, ou esses processos que passaram até chegar aos empresários de sucesso, não é que Sim, são? sim. Ou que entram no carro e o carro está sempre na reserva porque não tem dinheiro para muito mais do que passar além do primeiro tracinho. Uhum. Estas Pois, coisas que as pessoas só mostram o lado bonito, não é? E acho muito curioso, principalmente no LinkedIn, que há muito esta crítica que no Instagram as pessoas transmitem uma imagem muito perfeccionista e muito. É tudo muito. Não há vulnerabilidades, não há tristeza, não há. Mas no LinkedIn também sinto muito isto, principalmente quando estamos a falar de uma ferramenta mais empresarial, não é? Mais do ramo empresarial, também sinto muito isto. Na verdade eu acho que é uma dor que é transversal ao digital, independentemente da plataforma, que é esta coisa das pessoas viverem muito nas aparências e eu também não estou a dizer para as pessoas se filmarem quando estão na desgraça, porque eu própria é a última coisa que eu penso, não é? Quando estou em dias sim, cinzentos, claro. Não, eu não, não vou. sim. Eu sei que há pessoas que se gravam para mais tarde poder publicar e pronto, mas eu não consigo. Não, Aliás, eu desligo o telemóvel, eu não quero que ninguém me fale. Eu sou dessas pessoas, eu preciso. E não é uma questão de estar mau humor com o mundo, é eu preciso mesmo estar introspectiva e de recolher. estar a recolher, exatamente. Mas é interessante como as pessoas não falam, ou ainda se fala muito pouco sobre estes desafios e este nosso medo esta nossa dificuldade em lidar com a tendência para o perfeccionismo, em que tem que estar tudo bem. E há que E isto reparar que faz. quando partilham com a intenção de vender. Ou seja, Sim, eu sim, já passei por aí, mas já foi há muito tempo. exatamente, Ultimamente tem sido tudo perfeito. exatamente, exatamente. Já foi há muitos anos. E eu Exatamente. criei um método que tu pode ajudar. Então, é sempre com a intenção de vender. E as pessoas não são burras. Pois, É assim, pode cair lá alguns, alguns solinhos podem cair. Mas, pronto, e eu também, mas também há aqui uma questão, que eu também, quando partilho algum tipo de vulnerabilidade, acho que também é importante, isto mesmo também falei com a minha psicóloga, que é, nós também não vamos falar de uma ferida que ainda está aberta. A verdade é essa. Porque às vezes isso pode nos ainda fragilizar mais. Então mais, também exatamente. temos de nos respeitar nesse sentido. E não é obrigatório nós partilharmos, não é obrigatório. Só acho que às vezes podíamos e não o fazemos porque também não queremos dar a parte fraca, Sim, não sim, é? sim, sim. Sim, sim, sim. Mas é muito interessante falarmos disto porque acho que devia ser mais falado e não é só ser mais falado, eu acho que há pessoas a sentir o mesmo que nós, mas ainda estão naquele patamar de se calhar não devo. Se calhar ainda têm aquela receio de se calhar não vou ser bem aceito, se calhar, não é? O se. E Sim. pá, não, eu defendo muito a nossa autenticidade. Eu sei que é uma palavra que começa a ser muito gasta nos dias de hoje, mas eu defendo muito de sermos genuínos naquilo que fazemos e não virmos aqui para as redes sociais ou para outras plataformas digitais tentarmos passar aquilo que não somos. Um, porque depois o que conta é o dia a dia. O que conta é a forma como nós nos relacionamos e como trabalhamos no nosso dia a dia, não é?
e como é que tu vais viver quando estás a viver atrás de uma máscara ou de algo que tu não és. E depois Sim. chega já a hora H, que é isso que te paga o pão não é? E a renda da casa e outras coisas mais. E depois nesses momentos não podes lidar não podes dar a parte fraca porque nunca deste. Estás sempre no mundo perfeccionista. Não, nós somos humanos acima de tudo, independentemente de tudo o resto. Sim, e por norma os nossos primeiros clientes, as pessoas que nos recomendam mais são pessoas que nos conhecem, não é? Na vida real. Porque confiam mais em nós. Eu, pelo Exatamente. menos, eu sinto isso. Ou seja, Exatamente. depois tenho outras clientes que vão recomendando a outras clientes, mas é porque também já estiveram no presencial comigo e perceberam que efetivamente eu sou quem digo ser. Mas acho que é isso. Nós pensarmos se estamos realmente a transmitir tudo aquilo que nós somos, para o bem e para o mal, porque às vezes também somos incríveis e não estamos a passar isso. E eu tenho várias clientes que eu fico, como é que é possível uma mulher, como por exemplo a Andreia, que eu atendi hoje em reunião, uma mulher incrível, corajosa, que já viajou para vários países, já esteve imigrada, um, fez não sei quantos cursos, está a terminar um curso de arquitetura, acabou um de design de interiores este mês, assim, super polivalente, mesmo uma mulher empreendedora na vida dela, e isto não tem nada a ver com empresas, e eu fico, mas como é que esta mulher tão incrível não está a mostrar tudo aquilo que. Pronto, ela agora está a trabalhar a sua marca pessoal e obviamente que vai ser bem guiada e vai mostrar-se ao mundo. Mas como é que uma pessoa assim está no seu canto, não é? E às vezes acaba por estar no seu canto durante anos e anos e anos, quase em anonimato, e não está a ajudar as pessoas que podia ajudar porque não se quer mostrar. E isso é justamente o trabalho que nós fazemos. E a fotografia tem este poder, que eu acho que também é interessante falar, que Uhum. é pessoas que têm algum tipo de problema com exposição e imagem, às vezes não querem estar a gravar muitos vídeos, não é? Porque têm então, vão estar sempre constantemente a ser expostas, não é? Diariamente. Então a fotografia também auxilia nesse caso, porque é só um momento de desconforto uma vez. E depois ficam ali com material para Para um eventualmente, não é? conteúdo. Fazer conteúdo. Então também é uma das estratégias que eu própria fiz comigo. Quando estava a iniciar, também tinha muita dificuldade em aparecer e acabava por recorrer a esse meu próprio banco de imagens para produzir conteúdo, para aparecer, e é uma estratégia. Ok. Muito interessante. Isto vai ao encontro de uma coisa que eu queria aqui abordar, que é conselhos práticos para o dia a dia. Tu acabaste por ficar aqui num ponto que é se nós não sentimos tão confortáveis à frente da câmara, como é que nós podemos dar a volta à situação sem nos estar sem estar a comprometer a nossa presença digital? E tu agora deste uma sugestão que é, ok, ficas desconfortável uma vez, um dia, uma manhã, mas depois crias ali conteúdo que te dá para muito tempo. E o mesmo acontece, por exemplo, Uhum. com vídeos, que é uma dica que eu tenho vindo a sentir, que é nós podemos gravar vídeo, é uma coisa que eu pessoalmente estou a aprender a ficar confortável com. Mas dedicamos ali uma manhã ou uma tarde a fazer vários vídeos, ou a fazer um único vídeo e depois partimos em poucos. Mas lá está, é uma manhã ou uma tarde que nós depois aproveitamos esse conteúdo para fazer muito conteúdo para as redes sociais, ou seja, são meia dúzia de horas que nos deixam desconfortável e que comatam um mês ou dois, ou dependendo do que fizermos, não é? E que nos deixa livres. O facto de nós estarmos presentes todos os dias, ou dia sim, dia não, nas redes sociais, não quer dizer que eu esteja agarrado ao telemóvel nesses dias. Não, até porque Ok. há maneiras de planejar, há maneiras Uhum. de agendar, e são sem Mas dúvida outras. poupa-nos muito a dor de cabeça, porque já pensaste quando te queres publicar alguma coisa e não tens fotografias, depois começas assim, ai que fotografia é que eu vou meter? Ai, então olha, então já não vou colocar em nenhuma porque eu também
não estou bem em nenhuma, não gosto de nenhuma, não está nenhuma a transmitir aquilo que eu quero, não vou meter nenhuma. Ok, metes mais que um post genérico que não se vai diferenciar em nada, não vai lá ter o teu nome, não vai lá ter, não é? O teu nome, no caso a tua cara. Ou se colocas uma fotografia que não está nada alinhada com aquilo que tu queres a Uhum. transmitir e depois acaba por ter o efeito reverso, não é? Que é querias aproximar dos teus clientes, criar conexão e confiança e no fundo Sim, acabas por não conseguir. sim, sim, sim. E depois há outra coisa que vai um bocadinho ao encontro do que falávamos há bocado, que é nós não estamos Uhum. sempre bem. E portanto, se nós estamos à espera de partilhar no momento, há dias em que este não estar bem não é só um dia, às vezes é uma semana, às vezes são duas, e então nós mulheres que ainda por cima temos a menstruação e esta parte toda hormonal, que é todo um oceano, não é? Uh, Às vezes é muito desafiante ter vários dias seguidos em que nós temos energia e isto às vezes afeta-nos no mental. Ter a criatividade para escrever conteúdo, ter a criatividade para. Portanto, se não temos isto organizadinho, a dada altura isto afeta a nossa produtividade e a presença no digital, porque se não temos a coisa bem definida, É. bem organizada, não temos cabeça, depois começamos a publicar só porque sim, a coisa não está estruturada. Muitas vezes acabamos por estruturar e se fizermos no momento uma fotografia do próprio momento, lá está, torna-se visível que nós não estamos bem e está tudo bem. Se for com consciência, está tudo bem. Mas Mas se calhar. depois acaba também por ferir muito a nossa autoestima. Acaba por Exatamente, estar exatamente. sempre a tocar lá naquele ponto e se calhar é uma questão que tu podes tratar de outra forma, não é? Não estar sempre a Exatamente. ferir-te a ti próprio. Exatamente, exatamente. Há espaço e espaço, e era o que tu estavas a dizer há bocadinho de não há problema de nós mostrarmos as nossas fragilidades e vulnerabilidades, no entanto é preciso ter cuidado até que ponto, porque são coisas que nós ainda estamos a aprender a lidar, ainda não sabemos mediar bem os nossos limites, as nossas os limites dessas fragilidades, pode ser perigoso, porque podemos nos expor de uma maneira que pode vir alguém e pôr-nos ao chão e nós não temos ferramentas para lidar com isso. E é preciso ter muito Exatamente. cuidado com isso. É preciso ter muito cuidado. Então, se nos apanha numa semana dessas, estamos a pôr a jeito. Boa tarde, Mas Dora Rocha. sim, é uma querida, que é de Aveiro. Ah, é? Esta Olha, senhora é de Aveiro, é é dali também da zona saber. da Barra, da Praia da Barra, e tem um trabalho incrível. E Eu vivi é na Praia da assessora. Barra até o ano passado, vivi lá durante um ano. Ok, ok, interessante. E era vizinha. Eras vizinha da fora, então. Agora também sou vizinha, porque eu estou aqui no centro de Aveiro, portanto, Então estou não é a assim ver. muito longe. Não é assim tão longe. Não é assim tão longe. Mas diz-me, Abigail, não sei se tens outras sugestões para quem tem desconforto para estar à frente da câmara a fazer fotografia e vídeo para o seu dia a dia. Como eu tinha dito, acho que é muito importante nós escolhermos bem o profissional com quem vamos partilhar esse momento, Uhum. escolher muito bem com quem é que nos identificamos, porque há outros profissionais bons, não é? Não sou só eu, que Claro. sou incrível. Então, escolher muito bem com quem é que nós nos identificamos em valores, até mesmo da forma como aquela pessoa tem a abordagem, não é? Do fotógrafo, da fotógrafa. E acho que é muito importante nós fazermos esse trabalho também, meio com um TPC em casa, de nos colocarmos. Eu, no início, era um exercício que eu fazia muito, que era ligar a câmera e ficava a olhar para mim. E às vezes gravava vídeos a comer, a fazer isso, meio que um vlog. Mas era só para mim, porque era para me habituar à minha própria imagem. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É um ótimo exercício. Lá está, nem tudo tem que ser para publicar. De todo, de todo. É um ótimo exercício. Era Ah, mesmo para me habituar à minha imagem, porque eu sabia que não havia outra forma. Nós temos que mesmo fazer este exercício diário de habituarmos à nossa voz. Eu, por exemplo, eu lembro-me quando eu era muito pequenina, eu ficava estranha com a minha própria voz. Hoje em dia já não noto diferença. Mas já há aquelas pessoas que dizem: Ai, a minha voz fica tão estranha.
não Eu, gosto da minha voz e sim, sim, mas é uma questão de te habituar, no fundo. sim, 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 sim. A Flora está aqui a dizer que é um exercício excelente. Eu também concordo, também concordo. E lá está, às vezes a gente está à espera de coisas muito transcendentes, não é? Exercícios que a gente precisa de ir para um terapeuta ou precisa fazer um curso XPTO. Não, às vezes é pegar nas ferramentas que estão à mão. Uhum. Sentes-te desconfortável à frente da câmara, liga a câmara e faz o teu dia a dia com a câmara. Não quer dizer que tu vais partilhar com ninguém. É simplesmente, no final até apagas, mas é simplesmente para te habituares, para analisares, para perceber expressões tuas, habituaste à voz. Parece que a Parece que a minha voz minha voz fica diferente. é Pois, estás a ver. Mas é porque a pessoa ainda não se habituou, aí no caso da fora deve ser isso também, que ainda não se habituou ao ponto de se tornar natural. Porque exatamente. quando tu já ouvires pela milésima vez, já vai ser, ok, já passou. Já te habituaste. Sim, mas eu por acaso, a mim também foi muito importante, por acaso falaste da terapia, e eu para mim foi muito importante a terapia. Na parte de autoestima, de sentir bem. Sim. Sim, sim, eu não estou a dizer que não é importante, porque é, eu Não, própria não, eu também estou a fiz, dizer, foi eu um própria conjunto de estratégias é o que eu. conjunto, exatamente, é mesmo isso. E muitas vezes as pessoas até eu recordo-me de amigas, amigos e mesmo clientes que me têm aparecido, quer nas terapias, quer como designer, que mas eu já tentei de tudo um bocadinho e nada funciona. Funciona! É esse todo um bocadinho, ou um bocadinho tudo, que faz com que tu sejas a pessoa que és hoje. Tu na Sim, e altura temos que podes fazer sentir que não várias fez vezes, não nada. pode só fazer uma vez. Exatamente, exatamente. E tu na altura até podes sentir que não fez nada, ou que o profissional não era a pessoa indicada, mas de alguma forma eu visualizo-me como nós fôssemos um bocadinho uma cebola. Eu gosto da expressão do Shrek no filme, que as pessoas são como camadas, são como cebolas, temos camadas, e é verdade. A questão que a gente não pode esquecer, e eu acho que é muito importante nós termos isto em mente, é que a cebola chega a um ponto em que já não há mais camadas, não é? Nós, pessoas, nós temos sempre camadas, elas acabam por nascer sempre mais camadas e mais camadas. Há sempre, quando descobrimos uma, há sempre outra que se revela. E portanto, há sempre. Ir a terapias é muito importante porque nós tiramos uma, mas estamos mais próxima de aceder a outra que se nós não tivéssemos tirado essa primeira, nós não tínhamos chegado lá. E que é importante ser trabalhada. Portanto, eu sou Sim. muito a favor de terapias e não nos focarmos apenas numa, mesmo que não sejam todas em paralelo, porque o dinheiro não chega para tudo, não é? Mas fazermos e depois lá está, insistir, não é fazer uma sessão e estar à espera de milagres. É um bocado como ir a um fisioterapeuta, parte-se uma perna e a seguir é preciso fazer fisioterapia para recuperar os movimentos. Essa fisioterapia não é com uma única sessão, são várias, até conseguirmos perceber que já temos capacidades para voltar ao normal, não é? Aquilo que nós consideramos Uhum. normal. E mesmo a E primeira caminhada sem ajuda vai ser diferente do que claro que andava sim, já. Portanto, claro, a Flora claro diz: que sim. pronto, vocês convenceram-me. Vou começar a filmar-me em casa e vou incluir os bichanos. Tinha tido planeado fazer, mas andava a adiar. Parabéns, olha, Parabéns, Flora. É mesmo isso. É é um mesmo passo importante. muito bom, muito importante. E lá está, no início parece tudo muito Muito um desafio assustador também. gigante, maior do que nós, até nós começarmos a fazer. Eu lembro que comecei a fazer os primeiros vídeos, os primeiros reels que eu comecei a fazer para as minhas redes sociais. Os primeiros custaram-me horrores, custou-me horrores. Aliás, o primeiro de todos, eu não dormi, e aqui que ninguém nos ouve, estamos em live, mas não interessa. Eu tive uma diarreia nessa noite. Mas não interessa, foi esse primeiro reel que eu precisei de fazer para agora estar super confortável a fazer vídeos e a fazer estas lives e estas coisas todas. Se isto é sempre muito fácil, não, mas é caminhar que nós vamos começando a nos habituar a fazer Sim. as coisas. Um, Aconteceu-me um episódio que eu espero que não despolete aqui, espolete para ninguém esta questão, porque isto fala de ansiedade, ou seja, se alguém aqui sofrer de ansiedade e ataques de pânico, pode sair se quiser. Eu
eu fui a um evento de Uhum, empreendedorismo no ano passado, foi no ano passado, uhum, e era em Lisboa. E isto ok. tem a ver com exposição, não é? Isto é a mesma coisa. Estamos a falar da mesma coisa. E eu, no dia anterior, comecei a ter ataques de pânico muito intensos e, eventualmente, não consegui comer nada nesse dia porque o meu estômago embrulhou-se todo, não é? Eu já não conseguia comer nada, não conseguia passar nada. Posso falar? Kátia, estás bem? Estou, Ok. sim. Ahm, e eu comecei e não conseguia dormir, já não conseguia beber água sequer. Uhum, E nessa noite eu passei mesmo muito mal, tive que ir à farmácia, depois lá na farmácia consegui, pronto, a farmacêutica ajudou-me e pronto, era tudo stress, pois. tudo ansiedade, stress de me expor a um sítio que eu não estava habituada, que eu ia ter muita exposição nesse dia. E aquilo deixou-me como nunca tinha estado. Era mesmo uma indisposição horrível. Eu Pois, não desejaria aquilo a ninguém mesmo. Foi pois. uma pior que muitas dores físicas, porque aquilo torna-se físico, não é? A ansiedade torna-se física também. E o que é que eu decidi? Não vou. Quando eu decidi que não ia, parou tudo. Quando Pois. eu decidi, olha, já não vou. Parou tudo. Eu não tinha já ansiedade, já não tinha nada, já não sentia nada. Foi aquilo que parecia a magia. E eu, ok, isto é mesmo esta questão Aceitar. psicológica e medo de ser julgada, medo de o que é que os outros vão pensar. E depois, em conversa com o meu namorado na altura, eu disse: Olha, eu já não vou. E ele assim: Olha, mas olha que elas me pediram uma coisa. E eu assim: Mas pediram-te o quê? E ela: Eles tinham uma surpresa para ti. E eu: Estás a falar? E ela: Sim, eles têm uma surpresa para ti. E eu: Agora tem Ai, se mesmo que calhar ir. vou. Se calhar vou. Mas eu pensei: Vou baixar um bocadinho as expectativas e vou naquela. Se eu chegar à hora e não quiser ir, não vou. Estás a ver? Fiz esse compromisso comigo própria. Mas isto para dizer que eu também passei por isso. Eu, na primeira live que fiz, não tinha sequer fotografias minhas praticamente aqui no Instagram. E eu fiz uma live com uma rapariga que é de fotografia que me convidou e eu a tremer. A live até hoje está assim a tremer, porque a mesa que eu estava assim. Ok, Eu ok. estava a tremer, eu estava mesmo mal. O primeiro story que eu publiquei foi já na universidade. Eu lembro-me perfeitamente que eu publiquei e fugi do telemóvel. O telemóvel ficou no quarto, eu fui para a cozinha, fui fazer não sei o quê, que era para não ver nada, porque eu achava que ia receber milhares de mensagens a dizer que estás horrível nesse vídeo. Eita. Sim, 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 sim. É, mas A é, mim, partilhar a vulnerabilidade no sentido não, para as pessoas entenderem que toda a gente passa por isso. sim, toda a gente, e isto é um percurso, e Quer lá dizer, está, tu estás num salvo patamar em seja, há que aqui pessoas que não, mas a maior parte sim. eu tenho quase a certeza que toda a gente tem os seus desafios, de uma forma ou de outra, toda a gente tem Uhum. os seus desafios, de alguma forma. Para E é mim, importante mesmo partilhar-se, é mesmo muito importante. há uma frase que eu digo e depois a minha psicóloga até adotou essa frase que não é minha. Eventualmente, imagine, eu é que a inventei aqui no meu cérebro, mas eu depois pesquisei e já tinha havido alguém que tinha dito, que é, para mim, os meus sonhos têm que ser sempre maiores que os meus medos. E mesmo que os meus medos me façam ficar em estado de ataque de pânico, ficar super ansiosa, Sim, sim. para mim, se eu não posso sentir que deixei de fazer alguma coisa por medo. Obviamente, com todas as, não é? Sim, sim, Se sim, reunirem sim. todas as condições de segurança. Mas Sim. naquele caso não havia nenhum perigo, não é? Real. Não há. Não há, e lá está, estamos a tocar aqui num ponto muito interessante que é
o como o nosso cérebro é macaquinha. Ele consegue criar todo um conjunto de cenários que depois, quando nós chegamos ao momento, percebemos que ou nada faz sentido, nada aconteceu do que ele estava para aqui a prever, não é? A tal antecipação que a Xanda há bocado estava a falar. Ou até acontece, mas não na forma como o nosso cérebro estava a imaginar e às vezes até acontece de uma forma muito bonita, às vezes até acontece de uma forma muito bonita que nós ficamos, olha que giro que está a acontecer, não é? Foi incrível, o evento foi incrível. Eu conheci lá clientes que depois tornaram-se clientes minhas mais tarde. Ou seja, correu tudo muito bem, não correu nada mal, não houve nada que tivesse corrido mal. Portanto, é só mesmo da nossa Pois, cabeça. A antecipação é lixada, diz a Xanda, é mesmo verdade. é verdade, é verdade, é verdade. Hum, Olha, aqui para. Ainda tens um bocadinho, Abigail? Sim, sim. Já tens, pronto. A Eu Flora queria. A Diz? Flora disse aqui, no meu caso, foi muito importante perceber porque tinha medo da visibilidade. Comecei a trabalhar desde a raiz e hoje já estou um bocadinho mais confortável na exposição. Sim, sim, sim. As, E as isto é tais uma feridas, conquista. as tais feridas que nós estávamos a falar no início. É, é. Isto é todo um percurso. Quem conheceu a Kátia eu neste momento tenho 37, mas quem conheceu a Kátia que tinha 10, 12, 15, 20, 28, nunca diria que se a Kátia que está aqui em frente a uma câmara super confortável, a falar super à vontade, porque há todo. A Kátia era super reservada, super tímida, falava super baixinho, não gostava nada de se mostrar. Aliás, quanto mais invisível fosse, tanto melhor. Havia aqui uma data de questões a serem trabalhadas e eu fui trabalhando aos bocadinhos, fui procurando ferramentas para me ajudar a ultrapassar isto tudo e ainda tenho muitos medos, ainda tenho muitas batalhas para ultrapassar. E depois lá está. Sim, Quanto mais trabalhas, mais vais descobrindo de ti e vais percebendo que ainda há muitas coisas e vais estar o resto da vida sempre a trabalhar coisas. Por isso, pá, mas é um trabalho constante e que é delicioso, porque nós depois olhamos para trás e percebemos, caramba, que caminho bonito, sim. caminho tão, tão, tão bonito. E mesmo as pessoas à nossa volta reparam também. A minha mãe diz que eu, das filhas todas, pronto, eu tenho três irmãos. Ok, De todos os filhos que ela tem, ela achava que eu era a menos provável de ter uma marca pessoal e de me mostrar assim nas redes, porque eu era a mais, como eu te disse no início, eu era a mais tímida, eu era a mais calada, eu era a que ficava sempre no meu canto ok. e, portanto, é isso. É mesmo um percurso que nós temos que fazer por nós próprias. A Xanda diz que está a adorar, mas tem de sair. Excelente direto. Parabéns. Obrigada, Xanda, por ter também Sim, ficado aqui comigo. sim, 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 sim. Olha, queria assim só aqui mais duas Uhum. questões, que era aquilo que nós começamos no início e não quisemos dar muito aso, que é esta Ah, parte sim. da inteligência artificial. Como é que tu te sentes em relação a, por exemplo, a ver agora cada vez mais o uso de inteligência artificial para a criação de imagens, fotografias? O que é que tu sentes? Eu tenho uma opinião muito própria, mas queria também ouvir a tua. Hum, Imagina, eu não diabolizo a inteligência artificial porque eu acho que ela é útil para muitas coisas, não é? Às vezes até para organizar pensamentos, organizar ideias. Nós temos muitas ideias e depois não conseguimos organizar ali o pensamento. Pode ser uma ferramenta, por exemplo, num dia que nós tenhamos muita pressa, não é? Temos Uhum, urgência em tratar de algum assunto e não tínhamos tempo, mas acho que não deve ser a nossa primeira opção. Mesmo a nível de pensamento, eu li há pouco tempo, esta semana, e eu depois até vou tentar partilhar, não sei se eu guardei. Foi uma psicóloga, já não me lembro quem foi, mas uma psicóloga que já é conhecida aqui nas redes, e ela partilhou que foi feito um estudo entre pessoas que utilizavam a inteligência artificial para isto falando fora da imagem, não é? sim, sim, Mas sim. pessoas que utilizavam a inteligência artificial diariamente e pessoas que não utilizavam a inteligência artificial. Um,
e os caminhos neurais, não é? O nosso desenvolvimento neural tinha empobrecido as pessoas que tinham utilizado mais tempo em inteligência artificial. Ou seja, não deve ser a nossa primeira opção, mas pode ser uma ajuda em certos casos. E eu própria também já tive mais a utilizar mais a inteligência artificial e ultimamente não tenho utilizado tanto. Em relação à imagem, em relação à imagem, qual é que é a minha opinião? Não substitui, nem nunca vai substituir, porque é como diz artificial, não é? A própria palavra indica isso. Uh, e a pergunta que fica aqui é: tu queres que a tua marca seja real ou artificial? Pronto, depois, segundo aquilo que for a tua resposta, podes ou não fazer sessões com a inteligência artificial, obviamente. Se tu quiseres que seja esse o nível que a tua marca tenha, e é essa também a mensagem que tu vais transmitir para o teu cliente, porque por mais que ela esteja evoluída, por mais que esteja incrível, ainda se percebe, e mesmo no dia que não se perceba, as pessoas vão entender na mesma. As pessoas vão entender porque nós temos uma sensibilidade que é diferente de uma, de uma máquina, não é? Uma Portanto, marca, exatamente. nós vamos perceber se aquilo é realmente verdadeiro ou não. Sem dúvida, sem dúvida. E lá está, a inteligência artificial, como tu disseste bem, é artificial. E por mais bem que ela trabalhe, ela não deixa de ser uma máquina que depende do ser humano, da informação que nós lhe damos. Uhum, E há uma coisa que eu não acredito. Ela pode conseguir chegar a muitos patamares e eu acredito que ainda vai evoluir muito. Mas eu acho que há uma coisa que ela nunca vai conseguir, nunca. E acho que também é para aí que o ser humano caminha, que é o lado genuíno, o lado da autenticidade, aquilo que nos sai do coração, não é? uhum, Tudo que sai do coração, ela não vai conseguir substituir. Não uhum, dá, não dá como. E eu não acredito que é a única coisa. Ok, eu acredito que a inteligência vai avançar ainda muito mais. Acredito que há coisas que de facto vão ficar em risco, mas a parte da emoção e aquilo que é falado através do coração e que só se sente, que só o ser humano é que consegue, dadas as suas características, eu uhum. acho que essa parte nunca vai ser, nunca, não acredito Sim. mesmo, não acredito mesmo. Sim, e sabes aquilo que a Mariana disse de se ter sentido bem na sessão e se ter visto ali ela própria? Eu acho que isso tem muito a ver com como é que tu te queres sentir. Queres sentir que realmente nas tuas fotografias estás a colocar uma máscara porque é mais sobre ti do que propriamente sobre o outro, neste caso. Exatamente. Ou seja, tu sabes o que estás a fazer, é quase como como é que se diz? Quando uma pessoa. É que eu só me lembro em inglês. Cheating. Quando uma pessoa está a fazer uma. Estás a, sim, estás a passar, vá, estás a ultrapassar a ti Sim, próprio. a Sim, trapacear, exato. sim, sim, sim. É mais sobre ti do que sobre o outro. Diz muito sobre ti. Então, como é que tu queres sentir? Queres sentir que estás ali a transmitir uma mentira? Sim. Ou queres sentir que estás a mostrar a verdade? Mesmo que a fotografia não tenha ficado perfeita, Uhum. mas é o que é o real. E se calhar há ali Exatamente. um defeito em ti que tu, ai, não gosto do meu nariz, mas eu gosto tanto daquilo que ela transmite, da fotografia em si, e eu senti-me tão confortável que eu prefiro partilhar a verdade do que prefiro contar uma mentira, não é? Isso Exatamente. acontece também, pronto, no próprio conteúdo. Nós podemos contar mentiras. Eu posso contar muitas histórias que são mentira. Tudo aquilo que Exatamente. eu partilhei pode ser mentira. Quem sabe? Exatamente. 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 Mas é isso, eu acho que tem muito mais a ver com como é que tu queres sentir que a tua marca é baseada numa mentira ou se é baseada É, na verdade. é. Eu estava a ocorrer uma partilha que uma pessoa que eu conheço que também trabalha em fotografia, que ela partilhou comigo e eu fiquei chocada, que uma conhecida dela fez um artigo, foi entrevistada e acabou por ser um artigo, acho que foi no Jornal Expresso. Se não for no Jornal Expresso, foi assim qualquer coisa aí dentro.
Ok. E o tema dessa entrevista era para aí 3 páginas. Não sei se era de jornal, se é da revista que acompanha, mas também não é importante. E o tema era sobre ser-se genuíno e autêntico. Era o tema. E as fotografias que a pessoa deu para o artigo eram todas feitas com inteligência artificial. Exato. E quando ela partilhou comigo, porque ela estava escandalizada, não é? E eu percebo, porque eu própria também fiquei, quer dizer, é falta de coerência e é isso que tu também estás a transmitir aqui, que é qual é a verdade que tu estás a caminhar, com que verdade é que tu estás a caminhar. E há muita gente que se perde desta verdade de si próprio, não é? Que querem transmitir Cara, uma esses coisa. valores. Uhum. Exatamente, exatamente. E aquilo que nós tínhamos falado, da importância da nossa coerência, não só visual, mas também textual, verbal, que seja coerente em tudo, porque não pode ser só no caso dela escrito. Sim, 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 sim. Mas, aliás, eu acho que até, de certa forma, falando assim de uma perspectiva, talvez não tenha sido mesmo essa a intenção dela, mas até poderia ter sido uma questão interessante ela ter provocado, se tivesse sido intencional, ela tivesse provocado isso de uma forma meio que artística, não é? Sim, Conceptual, sim, sim, assim, sim, sim. até que ponto é que a autenticidade é Sim, sim, que sim, sim. Lá não está, é baseada em mentiras também. se for feito com propósito, se for feito com uma intencionalidade, ok, está tudo bem. Mas é importante que isso também fique claro, quanto mais não seja nas entrelinhas, não é? Colocar lá, Sim, percebermos que há ali um, uma um- crítica. sim, 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 sim. Hum, olha, tenho aqui uma última pergunta e acho que é uma boa Uhum. forma de terminarmos. Depois de tantos trabalhos fotográficos, o que é que ainda te emociona? O que é que ainda mexe contigo? Olha, eu acho que o mesmo que me fez começar a fotografar, porque eu lembro-me que estava num casamento e estava em frente, pronto, na minha mesa tinha muitas pessoas, eu devia ter uns 9 anos para aí, e tinha lá umas senhoras que eu não sei quem eram, mas estava depois, entretanto, veio a noiva à nossa mesa e elas começaram-se a rir e eu assim, e depois estava um fotógrafo que estava lá a fotografar e eu assim, "Ai, eu gostava tanto de conseguir captar a imagem Captar que eu isso. estou a ver daqui com esta câmera, tipo, para mim fez todo o sentido. Eu nunca tinha fotografado, mas estava a fotografar já mentalmente, porque as imagens não são só Claro, hum, analógicas ou numéricas ou o que for, sim, também sim, temos imagens mentais. E para mim foi isso, foi as emoções. E para mim ainda mexe comigo a emoção. E é um bocadinho ao encontro daquilo que a Flora está aqui a dizer. Hum, a AI pode ter palavras de acolhimento, mas não sente a verdadeira empatia e compaixão. paixão, é isso. É verdade. E para mim é sobre isso. O meu trabalho é sobre o outro e como é que eu também acolho acolho, não é? E tenho essa empatia com o meu cliente. E para mim, o mais importante até é quando a pessoa realmente se reconhece ali, naquelas fotografias, que consegue ver a sua própria essência e dizer: sou mesmo eu, sou mesmo eu, não tem aqui, não existe uma falsa verdade, existe uma verdade que sou eu. Sim, 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 sim. Que bom, que bom, Abigail. Olha, nós estamos aqui mais uma eternidade a falar. Nós estávamos aqui a tarde inteira, ficávamos aqui, olha, eu ia Está buscar mesmo o bom. almoço, Sim, que ainda está não mesmo bom. almocei. Sim, eu também não, ainda vou almoçar. Olha, Mas pronto, mas fica à vontade de eventualmente fazermos mais lives. Mais uma, duas, as quantas a gente quiser. voltam Mas sem pronto, máscara, exatamente. sim. Fotos sem máscara. Fotos e discursos e tudo, mais alguma coisa. Ahm, mas sim, eu sou muito adepta e já percebi que também a Abigail, para tu que esteve aqui a partilhar. Aliás, temos uma forma de ver a vida e o mundo muito, muito semelhante. E Não é fico por acaso. contente. Eu fico mesmo. Eu estava a pensar nisto, eu estava a ouvir falar e estava aqui a pensar por alguma forma, por algum motivo eu me conectei contigo. Ah, eu já tenho o papo cheio, Flora. Ainda bem, nós ainda vamos encher o nosso.
Mas é isso, e lá está, eu também não acredito que existam acasos e por algum motivo eu também descobri o teu trabalho e me fui conectando. Mas quis ir um bocadinho além disso e por isso é que também quis falar contigo, para também perceber melhor quem era a Abigail, como é que ela trabalha, acima de tudo, quem é a Abigail atrás da fotografia e daquilo que te tornou mais conhecida, não é? Sim. Um, Eu acho que somos todos tantas coisas que é impossível. Acho que podias tu estar a descrever-te aqui durante horas e horas, porque nós sim, somos tanta coisa e a verdade é que não somos sempre a mesma coisa. E pois amanhã não. já é mais uma coisa do que eras hoje. E é por isso que é também importante partilhar a nossa evolução e também não nos ficarmos por rótulos. Às vezes também nos prendemos muito a rótulos, às vezes quando éramos crianças, não é? As feridas que nós falávamos aqui mais cedo, mas e não nos apegarmos a esse tipo de rótulos. Eu li o livro dos hábitos atómicos, não sei se já tiveste a oportunidade de Ainda não, ler. ainda não li esse. Ainda não li esse. E é muito interessante ver como o autor ele fala dos hábitos como uma identidade, ou seja, a melhor forma de tu criares um hábito é tu criares uma identidade relacionada a esse hábito. Então, se tu imagina, diz-me uma coisa que tu gostavas de ser mais. Ah, é algo que eu estou a trabalhar, mas mais segura de mim própria, mais confiante, com mais certeza do meu valor. Ok, que forma é que tu podes fazer isso? Por exemplo, ler todos os dias factos em que tu realmente foste muito boa naquilo que fizeste. Por exemplo, feedbacks dos teus clientes, por exemplo, podes lê-los todos os dias. Esse é um hábito que tu tens de criar para te tornares mais segura e mais confiante em ti própria. Então, o que ele associa aqui, não é? Porque às vezes, porque é que nós não somos mais bem-sucedidos ou porque é que não somos mais produtivos? É porque ainda não fizemos estes hábitos que estão ligados a esta identidade para nos tornarmos essa pessoa. Então, ele diz que todos os dias, quantos mais dias tu fizeres esse hábito, mais próximo estás de ter aquela identidade. Então, ele fala muito, relaciona muito aqui o hábito com a identidade. E acho que é muito sobre isso. Eu hoje posso ter mais, sei lá, estar mais nutrida porque tomei o pequeno almoço, mas amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã posso não comer e isso torna-me menos mesmo nutricionalmente nutrida. Então, Sim. lá está, é Muito aqui interessante. Muito interessante. uma, uma coisa que nós podemos trazer aqui para o Sabes nosso que dia a dia. isso faz-me lembrar muito aquela frase que durante muito tempo eu não concordava com ela, até perceber a forma como ela de facto foi construída, que é fake it until you make it. Finge até seres. E eu não concordava nada com isso, mas tinha a ver com a forma como a mensagem me tinha sido transmitida. Até que houve um dia que houve alguém que desconstruiu isto de outra forma e que vai muito ao encontro do que tu estás agora a partilhar do livro, que é, não se trata de nós vivermos uma farsa ou uma máscara que nós somos. Trata-se de nós criarmos uma realidade para a qual queremos caminhar e criarmos hábitos que depois se tornam naturais em nós. Uhum. Não se trata de andar num Jaguar para o qual nós não temos dinheiro. Não se trata disso. É exatamente o que tu acabaste de escrever e que eu acho tão interessante. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, eu adoro ler livros. E é um Esse problema que eu vais gostar muito. Vais gostar muito desse livro. depois, só que lá está, eu como adoro ler livros, o que me acontece é depois apetece-me lê-los todos ao mesmo tempo. E não pode ser, porque depois já toda uma vida, não é? Aliás, neste momento tenho na UC tenho uma lista de desejos que já criei uma segunda lista, porque a primeira atingiu o limite, que já vai além dos 200, porque eu quero ler muitos deles e pronto. Mas esse está na lista dos que eu quero ler, só que ainda não tive a oportunidade, porque entretanto houve outros que se foram E é um colocando livro de no leitura caminho. fácil, então, assim, facilmente tu lês mesmo. Olha, Não, vou adiantá-lo na lista, vou subi-lo no posto. hábitos atómicos. É do James Clear, se eu não estou engano. Eu vou colocar aqui na
Atómico. Ui, Sim. atómicos. Mas por nome Hábitos Atómicos é James Clear. Não há, tem assim as letras douradas e não há outro livro, é inconfundível, portanto não é muito difícil de encontrar. Confesso que não conhecia a Abigail e estou a adorar. A Cátia já tinha conquistado o meu coração. Que querida. Que querida, é mesmo querida. Obrigada, Olha, não, obrigada a nós por ter estado aqui mesmo. também. Sim. Sim, porque estas lives não é. Lá está. Eu não faço estas lives por ter visualização. Eu faço esta live porque eu já partilhei isto mais do que uma vez. Que é, eu quando comecei a fazer as lives foi a vontade de querer falar com determinadas pessoas e eu podia fazer isto em registro pessoal. Só que algumas das pessoas com quem eu queria falar, e isto aconteceu numa conversa com uma pessoa em específico, em que ao final de 2 horas eu pensei, epá, esta conversa encheu o meu coração, vou chegar ao final do dia a sentir que o dia valeu, pronto, foi o que mais se destacou do dia, mas a conversa podia perfeitamente ter sido partilhada com mais pessoas porque tem aqui tanto sumo interessante que podia ser partilhado com mais pessoas. E então aquilo começou aqui a marinar e eu, pá, porque não começar a fazer lives? Independentemente, opa, não estamos aqui só no registro profissional e no registro mais formal, mas no Uhum. sentido de partilhar estas ideias que podem ser do interesse de mais pessoas, não é? Que podem criar identificação com mais pessoas. E por isso, não me interessa se está uma pessoa a ver, se não está nenhuma ou se tenho 100 pessoas. Não. E a Não, verdade é que vai estar gravada. vou. Pronto, então há sempre outras pessoas que não tiveram a oportunidade de ver agora e Podem às ver no. vezes, e às vezes nem é, a pessoa se calhar nem vai ver a live, mas o facto da pessoa ter visto o teu post, ter aparecido uma vez, já se lembrou mais uma vez de ti, é um ponto de contacto que tu tiveste. Por isso é que eu digo muitas vezes, nada, nenhum esforço é em vão. Nós às vezes achamos, só mais um post, mas eu às vezes já tive a ponto de não publicar um post que foi o que se calhar fez uma cliente decidir trabalhar comigo. Então nós não podemos estar a achar que é só mais um post, é só uma coisinha que não vai fazer assim tanta diferença, mas faz. Faz mesmo, faz mesmo. Olha, Miguel, vamos à nossa Obrigada, comidinha. Kátia, pelo teu Obrigada. convite. Este quase 2 horas, 1h45. Eu achava que ia ser 40 minutos e eu assim, não sei o que é que eu tenho. Não é? Porque nós temos estes É pensamentos só que é, por não sei o que é que eu isso. vou falar, não tenho assim tanta coisa para dizer. Mas depois a conversa começa a fluir e olha, acho que foi a live mais longa que eu tive, mas, opá, mas foi deliciosa Passou, e passou a obrigada. voar. Passou a voar. E nós, lá está, estávamos aqui mais um bom período de tempo a falar porque tínhamos muito por onde explorar. Mas haja vontade e depois fazemos acontecer mais lives. Sim. O conteúdo de certeza que se arranja, por isso. Obrigada, Kátia. Um beijinho, obrigada também, Flor, por ter estado aqui. Sim. E às outras pessoas todas que, entretanto, foram Sim, entrando e exatamente, foram saindo. embora. Olha, a Isabel Torres acabou de chegar e nós estamos a sair. Mas depois fica disponível nos nossos perfis, portanto as pessoas podem ir ver. Obrigada, Flora, também. E é isso. Depois esta live vai ficar disponível nos nossos perfis, portanto podem ver a qualquer momento. E qualquer coisa também estamos ao clique de uma mensagem, à distância de uma mensagem, se tiverem alguma Claro, questão ou alguma coisa que queiram claro que sim. falar, estejam à vontade. Olha, Obrigada. obrigada, Miguel. Reste um bom dia. Trabalho. Adeus. Tchau, tchau, com licença.